Olá, alunos, bem-vindos à nossa aula de encerramento da disciplina de Matemática 2. Nesta aula, nós vamos revisar tudo que foi visto na disciplina, tá? Então, nessas 4 unidades. Na nossa primeira unidade, nós estudamos as funções de várias variáveis. Essas funções de várias variáveis, elas podem ser funções de 2 variáveis, tá? Que são as mais comuns, até mais variáveis, 3, 4, não tem, existe um máximo de variáveis. Nessa unidade, nós aprendemos a calcular os limites dessas funções de várias variáveis. Lembrando que, nesse caso, a gente apresentou as definições de limite, tá? E como fazer o cálculo de limite dessas funções de várias variáveis. Sempre reportando ao cálculo de limite que foi estudado na disciplina de Matemática 1. Então, o cálculo de limite para funções de várias variáveis, ele é muito semelhante ao cálculo de limite para funções de uma variável. Com a diferença que a gente vai ter mais de uma variável e a gente vai considerar o limite referente àqueles pontos específicos para aquelas variáveis, tá? Como consequência desse limite, nós temos a derivada. E aí, a derivada, nós vamos ter o que a gente chama de derivadas parciais. Ou seja, as derivadas elas vão ser dadas em função de uma das variáveis da função. Tá? Por uma função de 2 variáveis, nós vamos ter 2 derivadas parciais. A derivada parcial da função em relação a x e a derivada parcial da função em relação a y. Tá? Então, o cálculo dessas derivadas, ele apresenta diferença no limite. Tá? Quando a gente faz o cálculo da derivada parcial em relação a x, a gente tem uma variação em relação à variável x. Tá? Em consideração, a gente está pegando a variável y e considerando ela como se fosse uma constante. Já quando a gente quer fazer o cálculo da derivada parcial da função em relação a y, a gente vai fazer um cálculo da variação em relação à variável y e considerando a variável x como uma constante. Lembrando que os cálculos das derivadas, além de serem resolvidos através de limites, eles também podem ser resolvidos através das regras de derivação. E aí, aplicam-se as funções de várias variáveis, as derivadas de função de uma variável. Então, todas aquelas regras valem também. Derivada da função composta, regra da cadeia, derivada do quociente, derivada do produto. Então, todas essas relações a gente utiliza também aqui nas derivadas parciais. E concluímos a unidade 1 com o estudo da diferencial total, onde a diferencial total nada mais é do que uma composição, né, uma soma da derivada parcial em relação a x e a sua variação com a derivada parcial da função y com a sua variação. Essa diferencial total ela é muito aplicada principalmente nos conceitos de economia e de engenharia. Na unidade 2, nós nos concentramos em estudar as integrais múltiplas. E aí, integrais múltiplas, né, a gente fala das integrais duplas e integrais triplas. Vimos a relação que essas integrais têm com o cálculo de área e de volume, e vimos a relação que elas têm com, ao serem denominadas de integrais iteradas. Onde essas integrais iteradas nada mais é do que fazer o cálculo da integral considerando uma variável e tomando a outra variável como sendo uma constante. Essa relação da integral iterada vai definir a ordem de integração, ou seja, quem vai ser a variável que vai ser integrada primeiro. Tá? Então, essa ordem de integração vai ser sempre informada através do diferencial. Então, a sequência do diferencial da esquerda para a direita vai definir qual vai ser a nossa ordem de integração. Tá? Lembrando que para integrais duplas nós vamos ter 2 possibilidades, né, de cálculo de integrais, dx e y, ou seja, em função de x e depois em função de y, ou em função de y primeiro e depois em função de x. Já para 3 variáveis nós vamos ter 6 condições, tá? Onde essas 6 condições vão depender das composições, dx, dy, dz, dx, dz, dy,
né? E aí a gente começando por Y, começando por DC, tá? Na unidade 3, nós nos concentramos nas funções vetoriais de duas variáveis, né? De duas ou mais variáveis. Lembrando que aqui nas funções vetoriais a gente vai considerar a função não mais como uma função como a que a gente estudou em matemática 1 ou na unidade 1 e 2. As funções aqui elas vão ser funções vetoriais relacionadas a partir de vetores. E assim sendo, elas vão ter componentes. Esses componentes vão ser dados por funções, tá? E aí o cálculo do limite é dado a partir do cálculo do limite de cada uma das componentes, resgatando todas as propriedades que a gente tinha anteriormente de limite, tanto para funções de uma variável quanto para funções de várias variáveis. Então, o limite de uma função vetorial nada mais é do que calcular o limite de cada uma das funções componentes. Da mesma forma, é a derivada de uma função vetorial. A gente vai ter uma função vetorial definida por funções de componentes. E se eu quero calcular a derivada dela, então eu tenho que derivar cada uma desses componentes. Aí eu vou ter a minha função derivada, tá? E também para a derivada, assim como para a integral, consideramos ou valem, né, todas as propriedades de derivadas de funções de uma variável e funções de várias variáveis. Tá? Regra da cadeia, derivada do produto, do quociente, derivada da função implícita, todas elas. E o cálculo da integral. O cálculo da integral, né, da função vetorial também se dá da mesma forma como limite como derivada. Ou seja, para integrar uma função vetorial, você integra cada uma dos seus componentes. Tá? E também vão valer aqui as propriedades de integração para funções de uma variável, funções de várias variáveis. Integração por substituição, integração por par, todas essas por substituição trigonométrica, todas essas integrais e propriedades integrais que a gente viu em matemática 1, né, também valem para o cálculo de funções vetoriais de duas ou mais variáveis. Já na unidade 4, nós nos atentamos a estudar a integral de linha, ou integrais curvilíneas, e as integrais de superfície. Onde na integral de linha, né, nós temos aqui a fórmula principal da integral de linha, que nada mais é do que a gente calcular o caminho, né, ou calcular a força de trabalho que uma função faz em determinado caminho. Então, nós vimos todas essas relações referente a o que é uma integral de linha e o seu cálculo. Tá? Então, aqui tem a fórmula da integral de linha para que vocês relembrem. Também apresentamos o cálculo do teorema de Green, tá? Aplicado às integrais de linha, onde esse cálculo do teorema de Green a gente vai utilizar o que a gente aprendeu lá na unidade 2, referente às derivadas parciais. Tá? Então, a gente tem uma curva qualquer, a gente quer determinar a gente quer uma área, né, de uma região delimitada por determinadas curvas, a gente pode utilizar esse teorema de Green. Inclusive, a gente viu exemplos desse tipo de cálculo. E nós temos dois elementos que são bem interessantes, que é o rotacional e o divergente. Lembrando que o rotacional ele é um campo vetorial, tá? E o divergente ele é um campo escalar. O rotacional, que a gente tem a fórmula do rotacional, que é a fórmula mais genérica, mas ele também pode ser determinado a partir do cálculo dos determinantes da matriz, onde a gente tem as funções componentes, né, P, Q e R, e nós temos também os elementos componentes vetoriais, né, o I, J, K, e as derivadas parciais, que aí vão definir em relação a qual variável vai ser feito o cálculo da derivada parcial. Então, a gente monta essa matriz, calcula o determinante, e esse determinante vai nos dar essa fórmula para o cálculo do rotacional. E aqui também a fórmula do divergente. Lembrando que essa fórmula do divergente também pode ser utilizada utilizando o gradiente. Então, a multiplicação do gradiente vezes a função. Tá? E só lembrando, a diferença, o rotacional e o divergente, eles são muito parecidos.
né? Com qual diferença? Apenas dos componentes vetoriais e JK. Por quê? Porque o rotacional ele é um campo vetorial, tá? E é um vetor, por isso que eles têm os elementos vetoriais e JK, enquanto o divergente ele é um escalar, ele é um campo escalar, então ele tem um valor determinado, certo? E finalizamos a unidade 4 com o estudo das integrais de superfície, tá? Aqui representado pela forma geral das integrais de superfície. Vimos exemplos do cálculo integral de superfície, principalmente atribuídos aos cálculos de volume, tá? E assim nós encerramos, né, a revisão do que foi feito, apresentado nessa disciplina. Eu espero que vocês tenham tido um bom proveito. Indico para vocês que, em questões de dúvidas a respeito dessa revisão, tanto vocês podem acessar os conteúdos anteriores das unidades, né, os materiais que foram disponibilizados para vocês, como também utilizar os recursos que estão disponíveis no ABA, como o fórum e o chat. Tá? Então, dito isso, me despeço de vocês e desejo bons estudos a todos.